Pai, Deus abençoe a vida de vocês hoje e sempre, né? Cada vez mais. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto. Peraí que tá voando tudo, gente. O ventilador tá ligado, aqui que tá abafado, minha rinite tá atacada. Tô com dor nas costas, mas tô bem, tô da área, entendeu? Já gravei 4 vezes esse vídeo e não consegui ainda terminar ele. Mas vamos conseguir agora, não é verdade? Então, vim falar sobre Exu, Pombagira, sobre o que são eles na nossa vida, como eles atuam, como eles nos ajudam, né? O que eles fazem de benefício. Eles são do Candomblé, são da Umbanda, Exu. Exu não é uma palavra iorubá? Então, por que utilizam ele, né, na Umbanda para falar que é Maria Mulã, Maria Padilha, Tranca-Rua? Por que dizem que eles são os Exus? Não é isso? Então, primeiramente, lembrando a todos, desculpa pela rinite, mas toda hora, infelizmente, vou ter que ficar fazendo isso, que eu não consigo controlar essa coceirinha no nariz, né? Sou um ser, carne, osso, então tem espiritualidade certa quando esse tempo vira. Dizendo para todos que eu não sou dona da verdade, mas eu apenas passo e transpasso para vocês aquilo que, mediante muito estudo, né, eu venho aprendendo durante todos esses anos, durante toda essa uma passagem que eu tenho dentro da vida do Candomblé, né, dentro da Umbanda. Então, todo esse conhecimento adquirido, eu venho aqui passar para vocês, mas isso não significa que eu seja dona de toda a verdade, né? Isso aí é um fato muito simples. Vamos lá. Exu é uma palavra iorubá, correto? Então aqui, eu tô olhando aqui, gente, mas não é eu anotei alguns tópicos que eu vou falar para vocês para poder não me perder, porque é um assunto muito, muito vasto. Então vamos lá. Ele é uma palavra iorubá, né? É uma palavra que ela veio da África, ou seja, não é daqui do Brasil. O candomblé, ele é o quê? Ele é uma partícula do orixá, né, dos nossos deuses, que adentram dentro de nós, são colocadas dentro de nós, e que ali nós acultuamos uma partícula. A Umbanda são vibrações, né? Não é... Eu não acredito assim, mas orixá de Umbanda. São vibrações. Umbanda, ela é brasileira, foi fundada no Brasil, entendeu? Então é meio complicado no momento, num vídeo falando sobre Exu Pombagira, eu vou entrar nesse mérito. Mas eu vou depois falar sobre a diferença de Umbanda e Candomblé, como veio, como foi fundada a Umbanda, né? Como foi feito o Candomblé no Brasil, como veio o Candomblé no Brasil, e entre outras coisas. Mas no momento, vamos lá. Então eu vou falar guardiões, né, as pombagiras, os Exus como guardiões, porque a palavra correta seria guardiões. Então vamos lá. Esses guardiões são espíritos mundanos, mas são espíritos mundanos muito fortes. A pombagira, né, ela, como Tranca-Rua, como Maria Mulamba, como Maria Farrapo, eles são seres mundanos, eles viveram aqui. Como eu hoje respiro, eles também um dia já respiraram, eles já viveram, já andaram, já falavam. Eles tinham a vida deles, que era uma vida como a nossa, no nosso cotidiano. Sendo que eles, quando desencarnaram, eles foram seres mais evoluídos, né? E que foram escolhidos por algumas falanges. Vamos dar um exemplo. Tranca-Rua. Tranca-Rua a gente pode falar da seguinte forma. Geraldo Baltazar de Castelha, Tranca-Rua. Mas tem vários Tranca-Ruas. Então você acha que o mesmo Tranca-Rua que o meu filho, né, recebe, o filho de santo, ou o meu filho carnal também recebe Tranca-Rua, recebe, um recebe o mesmo que o outro? Não. A energia do meu filho é uma, a energia do meu outro filho de santo é outra, do meu outro filho de santo é outra, do seu é outra, e assim sucessivamente. Isso não significa que seria o mesmo Tranca-Rua. Mas aí, Geraldo Baltazar, né, de Castelha, virou e viu uma pessoa que passou na Terra como um médico. Vamos lá, entendimento. Aí falou, puxa, você teve uma... Tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Você teve uma passagem, né? Você tem uma desenvoltura na Terra, você teve... Mas você desencarnou. Então, eu tô te chamando agora para você fazer parte da minha falange dos Tranca-Ruas. Então, você vai ser, podiam ter sido advogado, podia ter sido o que fosse. Você vai fazer parte da minha falange, dentro dessa minha falange, você vai ser cultuado como um Tranca-Rua,
Então, a partir de hoje, toda vez que te alimentarem, você vai ser alimentado por mim. Seu nome vai ser... vão chamar você como tranca-rua. Então, você... Toda vez que te chamarem dessa forma, vai ser você. Ah, beleza. Então, ele faz parte da falange de tranca-rua. Tranca-rua de Imbaré. O que é um tranca-rua de Imbaré? Tranca-rua de Imbaré é da área da malandragem ali. Aquela sintonia toda com malandro e tudo mais. Dizem muitas das pessoas que eles são enviados como se fosse dos nossos orixás, né? São... Como é que fala, gente? Porque, desculpa, é muitas palavras e eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo, aí às vezes até dá um Beybladezinho aqui dentro. Eles falam que são... enviado, cara, esqueci a palavra. Cavalo, não, sei como é que fala. Ah, olha, eu sou de Oxóssi, vamos supor. Não, mas eu vim porque Oxóssi mandou eu fazer isso e isso. Não, não é assim, calma aí, vamos lá. Tudo bem, que o dono, o rei da minha vida é Oxóssi. Mas Tata Mulamba não trabalha para Oxóssi. Você tá entendendo? Obviamente que quem manda na minha vida depois que eu sou feita de santo é ele. Então ele vai mandar em todos os meus caminhos e tudo mais. Mas uma grande parte, porque tem muita força, é Tata Mulamba que vai fazer. Mas isso não significa que uma coisa vai ser vinculada à outra. Não, Candomblé é Candomblé, Umbanda é Umbanda, né? Então, e tem muita força mesmo, tá, gente? Falo uma coisa pra vocês, já falei que se um dia a Mulamba pudesse, ela sentava no cadeirão e ela mesmo fazia meu Espírito Santo. Porque ela é sem palavras, gente. Ela tem uma energia... Assim, eu amo a minha pombagira, né? Eu visto literalmente a camisa, porque eu sou muito apaixonada por Tata Mulamba da Calunga. Aquela mulher do tipo da pessoa vir conversando um tempo, chegar aqui no barracão, ela pegar minha cabeça e dizer exatamente o que a pessoa estava falando. Ela é dessa vibe, desse estilo. Se ela disser uma coisa pra pessoa, tu pode ter certeza, meu amigo, que aquela palavra dela ali, ela vai ser válida, vai ter honras, méritos, plumas e paetês sobre aquela situação que ela falou. Então, quando os negros vieram para cá, para o Brasil, eles tiveram que se adaptar, porque aqui era os índios que moravam, mas depois, quando o Brasil foi descoberto e nosso povo, né, afrodescendente, foi escravizado, quem começou a tomar conta, né, foi o catolicismo, porque aqui eram jesuítas, né, que eram igreja católica, eram os católicos. Então, eles não podiam, naquela época, ministrar a nossa fé, ministrar a fé deles, então eles teve que adaptar. Orumilá abençoou extremamente, assim, o Ori daqueles que estavam aqui e adaptaram. E nessa adaptação, né, teve depois a Umbanda, que foi literalmente nascida no Brasil, e que veio essa parte, né, da possessão desses que falam que é Exus, que na realidade são guardiões, né, da nossa vida, tomar conta do nosso caminho, do nosso destino, né? Nós fomos agraciados com essa proteção, né? Então, a Maria Mulamba, ela tem a história de vida dela, Tata Mulamba tem a história de vida dela, Maria Farrapo tem a história de vida dela, os malandros têm a história de vida deles. Então, cada Exu e cada pombagira tem uma história de vida, sendo que cada um responde a uma falange. Aí também tem os mestres que não respondem a nenhuma falange, que são alguns que são muito parecidos com o nosso jeito. Tem uns que sentam, cruzam a perna e falam como se estivessem falando coisas normais do cotidiano, mas que quando você pensa que a pessoa não é. É um mestre, que eles desencarnaram há pouco tempo e acabaram virando legumes e incorporando, né, possuindo a vida de outras pessoas, mas que aqui é meio difícil hoje em dia de ver isso. Acho que lá em São Paulo conheço até uns amigos que ainda incorporam eles, porque é uma força muito, muito tensa, né? Uma coisa muito difícil. Também não vou entrar nesse mérito. Aí a pessoa fala que tem um período de carnaval, né? O que é o período de carnaval? Carnaval, ele não é brasileiro, gente. Carnaval não é daqui do Brasil. Mas, né? Eu vou falar uma historinha para vocês rápida. Carnaval. Quando os padres, né, os jesuítas vieram para cá para o Brasil, quando eles tomaram aqui, os portugueses trouxeram eles para cá com o catolicismo, a nossa descendência,
é africana, vamos botar assim, né? Da nossa religião. O Yorubá, né, os nossos deuses que nós servimos, Oxóssi, São, Oxum, eles já têm mais de 10.000 anos, gente. É mais antigo que a Bíblia, é mais antigo do que Jesus Cristo. Isso eu estou falando história, histórico mesmo, embasado, estudo. Aí dizem que teve uma comemoração após a morte de Cristo, que quando, né, Jesus Cristo morreu, foi crucificado e tudo mais, fizeram uma grande festa, uma festa para carne, uma festa profana, que aí criaram-se o carnaval, né, uma forma, é uma metáfora, mas vamos lá. E aí foi criado, mas tem uma outra história que também diz que não é assim. Então, se a gente for puxar ali pela ciência das religiões, sobre as histórias desse assunto, eles vão falando sobre várias coisas. Mas eu estou dizendo uma que dizem, tudo bem, então foi a festa para comemorar a morte de Cristo. Aí eles vieram para cá, para o Brasil. Aí vieram para o Brasil, chegaram aqui e fizemos as nossas modificações. Aí eles trouxeram essa cultura de comemoração. Mas o nosso Exu e a nossa pombagira, no carnaval eu vou prender o Exu e a minha pombagira? Não. Porque os Exu estão soltos, é isso então? Não, gente. Exu e pombagira vão ficar ali, ó, Tata Mulambo, Tiriri, Tranca-Rua, Maria Padilha, estão soltos 24 horas por dia, todos os dias, 365 dias. Tenho isso para dizer para vocês. Só que vamos lá, carnaval, festa profana, festa da carne. Todo mundo já vai, é um período que muitos já saem com o coração puro, com o espírito ali negativo. Então, tu já sai com o espírito de alcoolismo, de prostituição. Tô falando, é onde você vê o maior nível relacionado a isso. Então, isso significa que a culpa é do Exu? Não, isso não significa que a culpa é do Exu. Sabe qual é o problema? O problema não é que eles estão soltos. O problema é que nós agradamos eles até antes do carnaval. Eu, particularmente, vou agradar na próxima quinta-feira. Não sei se essa quinta-feira agora é outra. Dos filhos de santo, dos meus amigos, clientes e tudo mais, que queiram fazer um agrado para eles de segurança, né? Não que a gente precise de segurança, porque eu acredito que a gente tenha que ter isso no decorrer do ano. Eu não tenho que fazer isso só porque é carnaval. Obviamente que eu dou um agrado um pouco mais enfático ligado a isso, porque é onde vai estar, né, as pessoas com a flor da pele mais alterados. Então a gente não está na cabeça de ninguém para saber o que um ou outro pode fazer de negativo da vida, né? Eu ando de carro com meus filhos para lá e para cá, eu tenho minha vida, eu tenho minha família. Eu, particularmente, eu gosto de samba, mas não sou muito adepta a ficar para lá e para cá no carnaval. Eu fico um pouco mais restrita com a família, apesar de gostar de samba. Mas, porém, contudo, entretanto, né, eu evito o máximo que eu posso. Mas eu gosto de alguns dias, né, que saio com a minha família, mas não para farra, para tudo mais, né, uma coisa bem mais reservada. Porque, não sei, não tenho mais idade para isso, não me agrada, não é dessa forma que para mim funciona. Então, Exu e Pombagira são eguns, né, os meus guardiões são eguns, são eguns. Mas eu sou feito de santo. Pô, eu vou incorporar, mãe Joyce, um egum se eu sou feito de santo? Vai. Tenho que falar para você que você vai. Mas tudo dentro da possessão é tudo feita de acordo com o que teu orixá vai permitindo. Mas eu vou incorporar no carnaval? Minha querida, não, sabe por quê? Eu incorporo bêbada? Muita gente me perguntou isso, ó, tem até uma coisa perguntando aqui. Amor, para você incorporar, você tem que estar com o seu corpo limpo. Eu penso dessa forma, eu aprendi dessa forma e eu estudei muito sobre isso. Nosso canal espiritual tem que estar limpo. O álcool, droga, ou seja o que for, ele suja esse canal espiritual. Então, você não consegue ter uma incorporação completa. Entendeu? Não é que não possa, mas isso não acontece. Eu não dou credibilidade, eu sou muito franca. Pronto, falei, tô leve. Porque se seu canal tem que estar limpo, né? Seu espírito, canal espiritual, para que eu seja possuída, tem que estar limpo. Então, se eu encher minha cara, vou vir aqui e vou receber pombagira.
Ah, pelo amor de meu Oxóssi, né? Não tem nem lógica uma coisa dessa. Pra mim não é nem cabível esse tipo de coisa. Então, muito sinceramente, não acredito, né, que isso vai acontecer. Ah, carnaval, também não entra isso na minha mente, muito sinceramente falando. Apesar deles serem alguns e tudo mais, não consigo aceitar esse tipo de pensamento. Mas, Joyce, mas então, eu passei mal, né? Entre o céu e a terra, meu amor, tem muita energia. Então, vou dizer uma coisa pra você. Procura alguma coisa, se cuida, se trata, porque uma dessas energias deve estar aproveitando, né, uma brecha espiritual que você tenha para estar tentando te possuir. Então eu acredito, este pombagira, eles não fazem mal para as pessoas, né? Ah, mas a pombagira é o demônio. Não, ela não é o demônio, não. Ela é um ser de luz. Pombagira é muito boa para trazer, sabe o quê? Financeiro, caminho financeiro. Pô, pede mulambo. Pede a padilha. Pede cigana. Né? Caminho financeiro que eu tô falando não é para você ficar rica, não, gata. Mas para você ter caminho, né, para você trabalhar, para o teu caminho ficar aberto, para que tua vida seja próspera, para que tua família fique próspera. Então, eles são seres de luz. Apesar de serem luz da porta para fora, eles são seres de luz. Então, eles vão querer o bem para tua vida. Entendeu? Obviamente que não são todos que pensam dessa forma. Obviamente que não são todos que trabalham dessa forma. E existe sim, né, alguns que são trabalhados pela mente do médium para que faça coisas negativas. Mas aí a culpa não é deles. Eles estão aqui para evoluir, né, na Terra como nós. Eles estão aqui para que eles tenham, agreguem a desencarnação deles coisas positivas. E não para fazer o mal para outra pessoa. Então, quem realmente conhece Umbanda sabe o que eu estou falando, né? Não é uma coisa de que a pombagira vai vir para matar, para isso, para aquilo. Não duvido da capacidade, mas eu particularmente não aceito que utilize para esse mérito, né? Uma energia tão boa, uma energia tão tranquila e uma energia tão forte que é as pombagiras e Exus. E outra coisa também, gente, vamos lá, vamos continuar falando sobre pombagira no carnaval, né? Então, vocês acham realmente que numa festa profana, ah, mãe Joyce, olha, minha vida não anda para frente, minha vida não progride, minha vida não tem prosperidade, porque o demônio tomou conta e fechou meu caminho, né? Não fechou. Não é demônio, o padilha não é demônio. Então, o teu caminho está fechado, você já olhou a tua vida? Vamos lá, vamos pensar aí. Ah, perdi meu marido por causa de culpa do demônio. É mesmo. Tantas orações contrárias, gente. Tanta gente que tem um coração podre. Que se eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Você acha então que só a minha religião, só o Exu e a Pombagira que são capazes de fazer isso? Tudo que vale do Ori. Tudo que vale da nossa cabeça. E como a gente ministra isso? Tem pessoas que são podres de espírito. Tem pessoas que literalmente trabalham pior em vida do que muito Exu que possui nosso corpo. Tem pessoas em vida que é o próprio capeta literalmente falando sobre isso. Até porque, né, não dizem que capeta tem chifre, tem aquilo outro. Eu sei que na mitologia, antigamente quem tinha chifre era dado como poder, né? Mas a pessoa fala que a pombagira, o tranca-rua e o tiriri tem chifre, isso, aquilo, que eles são o demônio. Não vejo dessa forma. São seres muito poderosos e iluminados, que podem sim ser usados para o bem, entendeu? Então eu vou entrar nos próximos vídeos sobre o assunto, falando um pouco mais sobre Exu, Pombagira, trabalhando um pouco mais sobre isso, né? Para vocês terem um pouco mais de entendimento. Pode abençoe a vida de vocês, né? Hoje e sempre. Que na casa de vocês tenha muita tranquilidade, muita paz, né? Que eu consiga transpassar para vocês tudo aquilo de positivo, né? Que eu desejo para a vida do meu próximo. Que vocês olhem a vida do próximo, que de repente tem uma pessoa que não é da mesma religião que a sua, mas que está ali do seu lado, está precisando de um abraço, de uma palavra. Então não vamos denominar pessoas pela religião dela, gente. Vamos parar com esse pensamento, porque está ficando feio, entendeu? Vamos olhar o nosso próximo com amor, com carinho, porque nós precisamos disso, gente. Precisamos de amor, carinho, de paz na nossa vida, né? Porque a nossa vida estando em paz, a gente consegue transpassar a paz para a vida do próximo.
Tá bom? Que o Pai abençoe a vida de cada um de vocês hoje e sempre.